Acrescentou: verei tudo em um segundo da vez após minha morte. Ela, portanto, considerava o seu estado sonambúlico idêntico ao que teria depois da morte. Isso é muito comum entre os sonâmbulos. A sonâmbula Kramer dizia frequentemente, quando nesse estado, que se achava do outro lado, ou no além. E a mudança de percepção equivale a uma mudança de mundo, e o ingênuo nisso vê uma mudança de lugar, e se julga em outro mundo. A sonâmbula Petersen, pessoa sem nenhuma instrução, menciona igualmente o acréscimo de intensidades das faculdades sonambúlicas depois da morte. Assim como posso dizer de antemão qual será o estado imediato da minha doença, assim também prevejo as gradações do meu sono lúcido. O meu estado de clarividência para a lucidez perfeita é apenas um passo, que eu não tenho direito de dar. Logo que a luminosidade se transformasse em clarão, e esse seria o caso se o impulso continuasse, eu chegaria à lucidez perfeita, mas, ao mesmo tempo, ao fim de minha vida terrestre. Uma das sonâmbulas do Dr. Kerner repetia com frequência que o homem ao morrer torna-se magnético e clarividente. Os espíritos nos dizem absolutamente a mesma coisa. Dois espíritos apresentaram-se um dia à vidente de Prevost, que não gostava muito desses visitantes. Por que vindes à minha casa? Perguntou-lhes. Ao que os fantasmas responderam, muito judiciosamente: mas se és tu que estás em nossa casa. Isso mostra que a vidente havia sido transportada para o além pelo efeito de sua vida mágica, e achava-se em relação com os habitantes do além. Um sonâmbulo dizia ao conselheiro de Estado Barnes que o mundo material existe apenas para o que é o material, que o ser espiritualizado vê a essência das coisas, isto é, um mundo organizado, luminoso, no invólucro material, que, numa completa espiritualização, a matéria não é mais nem pesada nem opaca, que então só se distinguem os corpos pela luz que encerram, e essa luz é diferente segundo o seu estado de perfeição. No homem ela possui o seu maior valor. Como nada se perde, um ser luminoso nunca poderá perder-se. Isso equivale a dizer que no sonambulismo o homem entra em relação com as coisas internas e ódicas, e vê tudo como fenômenos luminosos, tal como os sensitivos veem no quarto escuro. O éter nervoso entra em relação com o éter universal. Faremos bem em interrogar os estáticos sobre estado de êxtase. Eles podem, melhor que qualquer outra pessoa, informar-nos sobre o seu próprio estado. E se é verdade, como dizem os sonâmbulos, que o sonambulismo é uma antecipação do estado futuro, então não devemos mais espantar com a analogia notada entre o sonambulismo e o espiritismo. Tal analogia mesmo gessaria. Os sonâmbulos têm a visão do mundo em que vivem corporeamente, mas suas relações são diferentes, porque percebem sem ser por intermédio dos sentidos. São clarividentes e, quanto maior é a idade, mais claro eles veem. Foi o que Reichenbach constatou com os sensitivos. Assim também nós vemos no espiritismo que os fantasmas são clarividentes. Quando, durante as sessões num quarto escuro, objetos flutuam no ar, esses fatos evitam todos os obstáculos, como os morcegos de Spallanzani, e vão de encontro aos assistentes. Comunicações escritas produzem-se em ardósias cuidadosamente embrulhadas, e a escrita é por tal forma nítida que devemos admitir que alguém via claro ao traçar essas linhas. Crookes perguntou certa vez à inteligência que se manifestava, se podia ver o conteúdo do quarto aonde ele se achava. A prancheta respondeu afirmativamente. Podes ver e ler o conteúdo deste jornal? Perguntou de novo Crookes colocando a mão sobre o Times, mas sem lançar nele os olhos. A resposta foi ainda afirmativa, ao que Crookes, cobrindo com o dedo uma palavra, ao mesmo tempo em que virava a costa ao jornal, acrescentou: se podes dizer qual a palavra que meti dedo cobre, acreditarei em ti. A prancheta traçou lentamente e com alguma dificuldade, mas muito distintamente, a palavra Weaver. Crookes verificou que, com efeito, era essa a palavra que o seu dedo cobrira.
Os sonâmbulos chegam a pedir o escuro quando se trata de ler as cartas escondidas, e essa experiência daria melhores resultados se não se cometesse o erro de dobrar a carta no envelope fechado. Se uma carta dobrada fosse fotografada por meio dos raios-x, teríamos as letras à torto e à direito, e como os sonâmbulos leem por meio certos raios análogos, parece que só podem ler corretamente se não houver dobragem ou superposição de escritas. Quando, nas sessões espíritas, pedimos que nos toquem a mão ou a fronte, sentimos o toque exatamente no lugar indicado e sem nenhuma hesitação, mesmo na mais completa obscuridade. Durante uma sessão espírita Viana pedi mentalmente que me puxassem a orelha esquerda e, como não sentisse nada, que puxasse o nariz. Nada ainda. Pedi então que puxasse a orelha direita. Puxaram-me então consecutivamente a orelha esquerda, o nariz e a orelha direita, sem hesitação e com a segurança de uma pessoa que está vendo claro. Esse caso ainda prova que os espíritos, como sonâmbulos, são clarividentes e capazes da transmissão do pensamento. O pequeno sonâmbulo Richard contou de o sonho em que seu irmãozinho estava imerso naquele momento. E durante outra sessão espírito, olhando para o medinho adormecido, disse que ele sonhava estar a caminho da África. O médium, ao despertar, constatou o exato da observação. Possuem, portanto, os sonâmbulos, como os fantasmas, o sexto sentido, o sentido ódico, e, como se dá com os sensitivos, essa faculdade que decide da simpatia e antipatia. Todos mostram antipatia por certos metais. Os sonâmbulos não gostam que outras pessoas os toquem. Só o seu magnetizador lhes é simpático. O mesmo se dá com os fantasmas. A primeira palavra que Cristo dirigiu a Maria Madalena, ao aparecer-lhe depois da ressurreição, foi: não me toque. O intercâmbio ódico, que se opera quando o magnetizador hipnotiza o sonâmbulo, estabelece entre eles uma relação graças à qual todas as impressões do agente são sentidas pelo paciente. Quando o sonâmbulo sente fome, pode, por um certo tempo, sentir-se saciado se o magnetizador comer. Essa relação magnética também existe entre o médium e os espíritos, pois as camadas ódicas exteriorizadas do médium são a matéria de condensação dos espíritos. Quando no decurso de uma materialização um fantasma disser fome, poderá satisfazer-se se o médium comer alguma coisa. Eis porque é impossível estudar com sucesso o espiritismo sem o conhecimento prévio do sonambulismo. As tolices e brutalidades que são culpados os pseudo-desmascaradores dos médiuns baseiam-se na ignorância destas relações magnéticas. Vemos casos bastante numerosos em que os fantasmas escrevem em língua desconhecida do médium, e fazem comunicações de que o médium não pode ter conhecimento, e só nesses casos o fenômeno é verdadeiramente espírita. A escrita direta aparece igualmente no animismo, pode ser produzida pelo fantasma dos vivos. Conhece-se o caso do capitão de navio que vê no seu camarote um fantasma escrever numa lousa estas palavras: rumo para noroeste. O capitão obedeceu, e pouco depois encontrou um navio desarvorado, com equipagem extenuada. Um dos passageiros parecia extremamente com o fantasma que se apresentava ao capitão, e quando lhe pediram para prever as palavras rumo para noroeste, verificou que a escrita era idêntica à deixada na lousa. E possível, entretanto, com os sonâmbulos e também com os fantasmas, produzirem-se escritas diretas sem a exteriorização dos seus duplos. A materialização das mãos ou do fantasma inteiro pode ser produzida pelo animismo tão perfeitamente quanto é pelo espiritismo. O aparecimento e desaparecimento do duplo mostram ainda absoluta analogia com a dos fantasmas espíritas. Falei disso em outro lugar e também encontro com grande número de casos deste gênero na coletânea Os Fantasmas dos Vivos. Esse duplo não é mais que o facsímile etéreo do homem vivo, e é o que sobrevive à morte. Toda manifestação psíquica, ou oculta, seja proveniente dos vivos ou dos desencarnados,
está submetida a condições semelhantes, e vão de encontro aos mesmos obstáculos. E que em suas operações os fantasmas estão circunscritos por leis físicas que lhes permitem apenas um limitado raio de ação. Nenhum dos dois está organizado de maneira a mover-se no mundo material. Tomemos como exemplo as comunicações por meio de pancadas, tão metidas a riso como sendo fenômenos absurdos. Excusa dizer que uma locução eloquente seria melhor, mas isto só é possível por meio da materialização, e, quando o ser astral consegue esse meio de comunicar-se, substitui, com efeito, as pancadas pela manifestação verbal. Observam-se também os sonâmbulos a produzirem à distância, animicamente, pancadas. A mulher do professor Morgan tinha uma criada sonâmbula, a qual ordenou que se transportasse para uma casa distante. A criada declarou-lhe que se achava lá e havia dado uma violenta batida na porta para anúncio da sua presença. Tomadas informações a respeito do fato, constatou-se ser perfeitamente certo. O dar pancadas, nesse caso, nada tinha inepto, era o único meio que a sonâmbula dispunha para agir nas condições físicas apresentadas. Se essa criatura viesse a morrer levando consigo tais faculdades, poderia tornar conhecida sua presença pelo mesmo processo de comunicação. Isso só seria um fenômeno absurdo se os fantasmas não estivessem submetidos, em suas ações, a leis físicas. A ação extracorpórea dos sonâmbulos é também incorpórea, por conseguinte não pode diferir da dos mortos. A vidente de Prevorst também se anunciou a seus amigos ausentes por meio de pancadas. Pedia-lhe Kerner um dia para anunciar-se desse modo em casa dele. Certa noite em que todos na casa dormiam, Kerner e a esposa sós, sentados à mesa, ouviram 6 pancadas, não sobre um móvel qualquer, mas no ar, no meio do quarto. No relatório lido perante o tribunal de Ferrot constatou-se, da mesma forma, que as pancadas em questão eram um efeito físico oriundo da ação telepática de um ente vivo. A ação à distância, junto à clarividência, também se encontra entre os sonâmbulos e os fantasmas espíritas. Certa vez um negro magnetizou uma menina a quem pediu para ir ver o que faziam na casa dele. A menina respondeu-lhe que via, na cozinha, 2 pessoas ocupadas no preparo da comida. Perguntou-lhe o negro se podia anunciar a sua presença a essas pessoas, ao que ela respondeu afirmativamente, e garantiu ter tocado numa das pessoas. Mandada imediatamente uma delegação a tal casa para verificar o fato, uma das pessoas que estavam na cozinha confessou que um fantasma acabava de tocá-la. A sonâmbula Suzette garantiu poder transportar o seu espírito para o lugar que lhe aprovesse. Anunciam sua visita ao Dr. Stuffley, apareceu-lhe no quarto vestido de Peguenoir e lá apagou uma vela. E o que também fazem os fantasmas, pois que a luz é um obstáculo às manifestações ocultas. Tomadas necessárias informações em casa dos pais Suzette, declararam estes que o corpo da moça permanecerá durante todo aquele tempo estirado cama, feito um cadáver. Aksakov, portanto, tem razão de perguntar se não podemos explicar muitas histórias de almas outro mundo como efeitos de uma ação à distância produzida pela força psíquica dos vivos. Em muitos casos é isso justamente o mais provável. Sobre o poeta Leonard Skerner o seguinte, vou mencionar um acontecimento que prova quanto o corpo etéreo de Lenal estava pouco ligado ao corpo físico. Certo dia em que jantou conosco, subitamente, à sobremesa, caiu em silêncio, empalideceu e quedou-se imóvel na cadeira. Mas na sala vizinha, que estava deserta, escutamos vidros se entrechocarem, e produziram-se rumores, como se alguém andasse por lá. Chamamos Lenal pelo nome, perguntando-lhe o que acontecia. Lenal despertou, como se saísse de um sono magnético, e quando lhe contamos o ocorrido, respondeu: "Isso me acontece com muita frequência, minha alma fica como que saída fora do corpo."
Muitas vezes nos defrontamos com fenômenos de almas do outro mundo que se assemelham aos produzidos pelos fantasmas, e não passam de ação à distância, emanada das forças psíquicas dos vivos. Uma garotinha de 8 a 9 anos encontrava-se na cozinha com o professor de física Bart, de Carcassonne, quando todos os utensílios de cozinha foram espalhados e jogados para todos os lados por uma força invisível. Uma acha de lenha em chamas foi lançada fora do fogão. A moça elétrica, Honorine Seguin, viu um dia suas saias entumecerem-se e comprimirem-se de encontro a uma cadeira vizinha. Quando lhe tocavam nas saias, estas desentumeciam-se, mas inchavam de novo assim que o toque cessava. Observei os mesmos fenômenos em Milão, com Eusapia Palladino. Outro caso, que prova ainda mais claramente a causa psíquica radicada no animismo, é o da sonâmbula que anunciou de antemão os fenômenos que tinha a intenção de produzir. Aproximando-se o fim do seu período sonambúlico, declarou que o seu espírito não mais poderia, doravante, afastar-se do corpo, e nada mais teria a fazer com as coisas transcendentais. Só poderia brincar de alma do outro mundo, e fá-lo à noite, para convencer sua mãe de que os espíritos realmente existem. Depois planeou pregar uma peça numa suas amigas. A mãe ouviu pancadinhas e a amiga despertou de noite e, sobressaltada, alguém tinha puxado o braço. Essa sonâmbula disse antes de morrer: se esta noite, às 3 horas, me virem fraca a ponto de parecer no fim, saibam que morrerei antes que alguma coisa estale e se quebre em meu quarto, e assim mesmo só deixarei o meu corpo algumas horas depois disso. Às 3 horas da madrugada um vidro de remédio partiu-se em pedaços ruidosamente, mas a sonâmbula só morreu às 4. Outra sonâmbula cuja mãe quis durante a noite ir à cozinha preparar-lhe o chá, disse que desejava acompanhá-la. A mãe sabia o que isso significava e pediu-lhe que nada fizesse a fim de não assustá-la. Quando a mãe chegou à escada, sopraram-lhe a vela, embora houvesse nenhuma corrente de ar na passagem. Ao voltar para o quarto foi incomodada por vários outros fenômenos psíquicos, como o roçar de papel que parecia acompanhá-la, e quando abriu a porta pareceu-lhe que alguém lhe passava à frente. De novo junto da filha, esta lhe perguntou se havia notado durante a sua ausência. De outra feita o irmão e a irmã dessa sonâmbula, incumbidos de atendê-la enquanto a mãe dormia, recusou-se a despertar esta, mas a sonâmbula, que só queria ser tratada por sua mãe, forçou-a a levantar-se, perseguindo-a com seus fenômenos. Um pão, que se achava à lareira, saltou no ar, e um vidro de remédio dançou na mesa, com mais coisas que lá se achavam. E finalmente a irmã foi levantada no ar com a cadeira em que se sentava. Este último fenômeno aconteceu-me em Viena durante uma sessão espírita. Vê-se, portanto, que a ação psíquica à distância, causada pelo animismo, apresenta os mesmos absurdos que os fenômenos espíritas. E que ambos têm um agente comum, o corpo astral, cujo campo de ação é limitado. Podemos seguir esse paralelismo até nos menores detalhes. Nas historias de almas penadas é frequente falar-se em portas que se abrem subitamente. E ainda um fenômeno muitas vezes tido à influência da força psíquica dos vivos. Encontramo-lo descrito na história da mística cristã, quando as portas das igrejas se abrem à aproximação de um santo. Ao imperador Maximiliano contou o abade Triteme que um dos seus companheiros, que era sonâmbulo, levantava-se à noite e por onde passava as portas se abriam por si mesmos diante dele. Já Colheute conheceu um faquir que abria ou fechava portas ao seu talante. Também portas se abriam diante do magnetizador do Potente, sem que ele pudesse explicar a causa do fenômeno, mas como os eflúvios ódicos facilmente se destacam dos magnetizadores, não é extraordinário que esse fenômeno se produzisse com o Potente, que era um magnetizador de muita potência. Aksakov emprega o termo animismo para designar as ações da força psíquica proveniente dos vivos.
Estes têm necessidade do corpo astral para a produção de tais fenômenos, e nisso os sonâmbulos e médiuns se encontram. Mas é necessário que nuns e noutros o corpo astral primeiramente se destaque do corpo físico, antes que possa produzir os fenômenos psíquicos, ao passo que os fantasmas dos desencarnados não defrontam esse obstáculo. Isso cria uma certa nuance nas funções psíquicas, mas de qualquer forma o paralelismo essencial subsiste, porque todas necessitam do agente principal, o corpo astral. Eis porque seria extraordinário que em suas operações psíquicas os desencarnados mostrassem outras faculdades além das que se produzem pela força psíquica dos vivos. Nesse caso eles deveriam adquirir depois da morte novas faculdades, o que constitui suposição absolutamente gratuita, ao passo que parece muito natural que conservemos, depois da morte, as mesmas faculdades que possuíamos durante a vida terrestre. Consideremos, por exemplo, a mais simples das funções psíquicas, o magnetismo, isto é, a transmissão da força vital pelas radiações do corpo astral. O magnetismo pode emanar de um magnetizador, ou, melhor ainda, de um sonâmbulo, mas de preferência emana de um fantasma. O efeito é mais ou menos eficaz, mas permanecerá sempre o mesmo, a saber, uma transmissão da força vital. A mãe de Mr. Jenkin, paralítica do lado esquerdo, foi magnetizada pela mão de um fantasma no decorrer de uma sessão com o médium. O fantasma começou passando-lhe a mão do lado esquerdo, depois tomou a mão da doente na sua, em seguida estendeu um braço. Ela sentiu como se uma corrente elétrica lhe percorresse o corpo. 8 a 10 minutos depois a paralisia estava curada, e ela pôde novamente ser-se de sua mão e de seu braço. O cônsul-geral Leon Favre, irmão de Jules Favre, fez perante a Sociedade Dialética de Londres uma descrição da doença que o havia torturado durante 40 anos. Depois de experimentar todos os tratamentos com os médicos de maior renome, sem conseguir a mínima melhora, sarou com os passes magnéticos de um fantasma. Um dos efeitos magnéticos mais poderosos é com que os faquires produzem o crescimento forçado das plantas. Isso se efetua pelos eflúvios do corpo astral, emanados em virtude do estado estático em que os faquires se encontram durante a operação. O espiritismo depara-nos casos semelhantes. Durante uma sessão com a médium de Esperance, 20 espectadores testemunharam o seguinte fenômeno: uma garrafa cheia de água misturada com areia achava-se diante de um fantasma cocorado. Sob a influência magnética desse fantasma foi visto surgir da boca da garrafa uma planta, que atingiu pouco a pouco a altura de 20 polegadas e se desenvolveu numa bela ixora crocata, de corola com 40 pestilos e rodeada de algumas folhas. E preciso igualmente admitir uma radiação dos eflúvios do operador na transmissão do pensamento comunicado aos sonâmbulos, assim como rara sugestão mental que os hipnotizadores transmitem aos seus pacientes. Vemos os fantasmas seguirem a mesma regra com relação aos seus médiuns, no fazê-los dizer ou escrever o que eles têm a comunicar. Encontramos analogia entre a voz direta do espiritismo e a ecolalia dos hipnotizados. A escrita automática produz-se entre os sonâmbulos pela autossugestão, entre os hipnotizados, pela sugestão estranha, e entre os médiuns, pela sugestão do espírito. Os médiuns músicos cantam e tocam sem que nunca hajam aprendido. O canto automático dos hipnotizados não passa de um caso especial da ecolalia, e quanto a tocar o piano, Perominetti conseguiu levar uma hipnotizada, que nunca tivera estudos, a executar algumas peças. Pôs a mão esquerda sobre a cabeça da paciente, tocou uma música com a mão direita, ela repetiu sem errar uma só nota. O hipnotizador pode transformar o paciente em outra pessoa, de tal forma que se esqueça da personalidade própria e represente o papel da pessoa sugerida. O espiritismo apresenta esta analogia na possessão.
Nos processos de feitiçarias encontramos pessoas que foram envenenadas pelo hálito de uma feiticeira, o que é compreensível, porque em toda influência magnética é o agente psíquico que representa o papel principal. Cruzius, na sua crônica sueca, menciona o caso do assassinado que apareceu ao assassino, e soprando sobre ele matou com o hálito venenoso dos mortos. Já Colheot fala do faquir Koindazami, que levou água a estado de ebulição apenas conservando a mão sobre ela. Conta-se ainda que numa casa mal assombrada de Stockholm foi vista a água de uma cuba borbulhar e depois ferver. Provavelmente foi uma mão invisível que produziu o fenômeno. Vê-se que octares inúmeras analogias entre a magia e o espiritismo. Vimos que as mesmas condições se impõem nas duas linhas de fenômenos para a produção de ações psíquicas, e também verificamos que os mesmos obstáculos restringem o campo de ação de ambas. Porque é preciso ter em mente que a magia não é, em absoluto, um milagre, mas simplesmente uma ciência natural ainda desconhecida, baseada em leis desconhecidas. E isto, tanto para as faculdades ativas como para as passivas, tanto para o operador como para o receptor. Na Idade Média a erva de São João era tida como remédio contra a influência dos espíritos, daí o nome que lhe deram de fuga daemonum. Não sei se os seus eflúvios ódicos possuem as propriedades que lhes são atribuídas, mas encontramos o seu análogo no sonambulismo. John Morrison, que era datado de segunda vista e queria livrar-se disso, sustenta ter se corado levando, cozida na gola de seu casaco, a erva pericão. Uma vez que por esse meio a influência do eu transcendental sobre sua consciência cerebral anulada, pode-se admitir que também impediria a influência dos espíritos estranhos. Teríamos assim mais uma prova da identidade do nosso eu transcendental com o fantasma desencarnado. Quando foi pergunto a Richard, durante o sono magnético que ele anunciava como último, se tornaria a ver o homenzinho, como ele chamava o seu transcendental, respondeu: nunca mais num sono magnético, mas algumas vezes em sonho, contou-me ele, e sempre que eu tiver necessidade. As influências espíritas sobre os médiuns acham-se igualmente limitadas a um tempo preciso e a partir desse termo se manifestam só muito espaçadamente e enfraquecidas. O fantasma King disse a William Crookes na sua aparição final, que, estando o fim da sua missão, ela voltaria mais sob forma visível e só se comunicaria com o seu médium a intervalos mais ou menos longos e por meio da escrita automática. O médium, porém, poderia vê-la quando lhe agradasse, durante o sono magnético. Quando na Idade Média se faziam preparativos para evocar os espíritos, o conjurador tinha um cuidado de traçar de antemão, sobre o assoalho, um círculo mágico, para garantir-se contra os fantasmas que não deviam transpô-lo. O círculo mágico já era conhecido dos caldeus. Pedro de Aponia escreveu: Circulis sunt munimenta quaedam quae operantes a mali spiritibus reduntetetus. Agripa também disse, que malus daemolares adjuram, circulus sesi comuniri solem. Giordano Bruno, o emérito filósofo da arte oculta queimado por heresia em Roma em 1600, constatou o mesmo fato, sem poder explicá-lo, o quanta virtus est intersecutionibus circulorum et quam sensibus hominum occulta. Para esclarecer esse fato acharemos talvez uma analogia no sonambulismo, recordando-nos da linha magnética traçada pelos magnetizadores diante do paciente. Este se choca ali como contra um muro que de maneira nenhuma pode transpor. Seria esse, talvez, o meio de refrear os sonâmbulos quando se metem a passeios noturnos. Os sonâmbulos de Robiano acompanhavam-no por todas as sinuosidades dos caminhos que percorria, mas se, com a sua vara traçava na estrada uma linha, paravam imediatamente. Não podiam transpor essa barreira e vários entravam em catalepsia, ao tocar obstáculos. Toda a superstição contém um grão de verdade. O efeito do círculo mágico deve, pois, ter sua razão. Eis porque nos aconselha Kant a não acreditarmos em tudo que as gentes dizem, mas também a não imaginarmos que elas o digam infundamente.
Os sonâmbulos, como os fantasmas, possuem dom da clarividência, sua vista atravessa a bateria. Os raios-x nos dão um símile físico disso, uns e outros possuem da mesma forma o dom da previsão e da lucidez. Seria grave erro imaginarmos que o magnetizador pode outorgar o dom da clarividência ao sonâmbulo, quando magnetiza. Poderá, no máximo, despertar um dom inato que se acha em estado latente, e torná-lo consciente. O sono provocado desloca o limiar da percepção e faz que uma parte do subconsciente penetre na consciência cerebral. Também a morte pode, até certo ponto, dotar-nos dessa faculdade maravilhosa, porque a morte limita-se a romper a união entre o corpo astral e o corpo físico, e os véus que envolvem as faculdades latentes caem logo como por encanto. Eis porque observamos que a lucidez ocorre com frequência logo depois da morte. Kerner nos conta do moribundo que procurava falar e não conseguia proferir palavra. Algumas horas mais tarde o morto apareceu à vidente de Prevorst e comunicou-lhe o que tinha querido dizer no momento da morte. Era um conselho à mulher, a respeito da filha, cujo futuro inquietava. 4 semanas depois uma telha caiu sobre a cabeça dessa menina, que ficou seriamente ferida, restabelecendo-se depois de uma operação. São comuns os casos em que a lucidez, e em geral as faculdades ocultas, se revelam com a aproximação da morte. Isto prova de que não é depois da morte que as adquirimos, mas que a morte as torna mais intensas. O conselheiro de Estado, Barão Kolsai, nos conta que foi despertado na noite da morte de sua mãe pelo Ivarcão. Lançando um olhar à janela, viu o fantasma de sua mãe, que morava a 30 quilômetros de lá, se dirigir para ele. Falou-lhe e predisse as coisas concernentes aos seus negócios, tudo exteriormente confirmado. As faculdades ocultas não têm necessidade de ser ensinado aos sonâmbulos ou aos fantasmas, o que prova serem inerentes à nossa natureza. O paralelismo constante entre os sonâmbulos e os fantasmas mostra que há trabalho perdido querer estudar o espiritismo isoladamente, como se quase sempre o espiritismo sozinho não nos dará a solução definitiva da vida no além. Seu estudo isolado pode até dar-nos uma falsa concepção do estado de depois da morte, se não nos convencermos de que os espíritos manifestantes se acham numa esfera estranha, em que, pela sua natureza, só podem mover-se e comunicar-se em condições especiais e restritas, e que a sua verdadeira vida no além deve ser completamente diferente da nossa. Devemos fazer a mesma reserva para as funções ocultas dos vivos. Essas funções também não podem bastar para informar-nos sobre a vida no além. Unicamente quando conjugamos as duas séries de fenômenos é que eles se completam e se esclarecem reciprocamente. A quem quer experimentar, torna-se indispensável conhecer as duas espécies de fenômenos. A psicologia transcendental e a transcendente se completam. Entre elas só existem diferenças de grau. Mas, mesmo quando estudássemos as duas espécies reunidas, jamais conheceríamos outra coisa senão a modo de agir de uma inteligência que sai do seu elemento natural e penetra no meio material. As experiências só nos informam sobre esse ponto, e as conclusões que delas podemos tirar com relação à vida futura não valem mais do que as de um peixe dotado de inteligência, que julgasse da natureza do homem terrestre pela conduta de um mergulhador a trabalhar no fundo do oceano. Não podemos saber como os seres transcendentais operam quando se movem no seu elemento próprio, liberto de todo entrave corpóreo e material, de sorte que a nossa experiência é insuficiente para a arquitetação de uma metafísica. Os espíritas crentes supõem que podem preencher a lacuna com as revelações do além feitas pelos espíritos, mas os espíritos que voltam ao mundo material também não revelam a sua verdadeira natureza do ponto de vista intelectual, de modo que esse gênero de literatura não tem valor real. E preciso, portanto, que nos limitemos a constatar o fato. Uma vez que entre os vivos as funções psíquicas e ocultas se produzem pela exteriorização do corpo astral,
ou pelos seus eflúvios, temos que admitir que no momento da morte, quando o corpo astral está definitivamente exteriorizado, os mesmos fenômenos devem necessariamente produzir-se. Essa conclusão é suficiente para dar à questão da imortalidade uma base científica, se a isso acrescentarmos um estudo comparativo do animismo e do espiritismo, e um estudo das psicologia transcendental e transcendente, possuímos, para o como da vida futura, uma base científica passível de ser ampliada, aprofundada e desenvolvida. O paralelismo dessas duas psicologias se presta admiravelmente para alicerce de uma metafísica experimental, porque nos mostra que podemos exigir dos espíritos os mesmos fenômenos que pedimos aos sonâmbulos, e que os sonâmbulos podem imitar ou executar o que vemos os espíritos fazer. Como os sonâmbulos têm de girar os obstáculos antepostos pelo seu corpo material, não poderão, com certeza, medir-se inteiramente com os espíritos, mas estamos convencidos de que a ciência conseguirá aperfeiçoar as experiências de rochas, feitas sobre o corpo astral exteriorizado, seja de um vivo, seja de um desencarnado. Estabelecido isto, vamos entrar agora na terceira fase, a que deve resolver o nosso problema de modo definitivo. Recapitulando, tivemos até aqui de contentar-nos com as informações da Igreja no relativo à resposta sobre a questão do além e da vida futura. A Igreja não nos apresentou mais que dogmas, sem nenhuma prova, dogmas muito pouco satisfatórios e que nos arrepiam o sentimento. A filosofia deu-se muito trabalho para provar a imortalidade, mas errou o caminho, querendo prová-la pela psicologia consciente. Quanto ao lugar e ao modo de existência no além, nem se animou a propor a questão. Diante do que hectares de melhor no gênero, impossível não lamentarmos que uma questão de tamanha importância tenha ido tratada com tão escassa competência. Seus autores procuram uma solução que só pode ser encontrada no ocultismo, domínio a que eles jamais quiseram se achegar. E perfeitamente natural, nessas condições, que nem a Igreja nem a filosofia tenham podido impedir que a humanidade, farta dos dogmas e afirmações sem provas, tenha abandonado a partida, e se voltado para o materialismo como a última âncora de salvação. Só o ocultismo pode hoje trazer remédio ao mal, agora que ele se afirma em experiências. O sonambulismo e o espiritismo são, aliás, ramos científicos capazes de um desenvolvimento por tal forma elevado, que nos é impossível apreciarmos devidamente a sua importância. Os nossos conhecimentos do além tendem a tornarem-se cada vez mais exatos e claros. Vários experimentadores negaram a teoria espírita, mas admitindo a realidade dos fenômenos, veem neles exclusivamente o efeito de uma força psíquica emanada dos médiuns, sem o curso nenhum dos espíritos. E o que Schindler professa na sua vida oculta, e Perti, no seu livro sobre os fenômenos místicos. Este último, todavia, depois de longa experiência certificou-se da realidade dos fenômenos espíritas e confessou em escritos ulteriores. Também Hartmann explica todos os fenômenos que se dão nas sessões espíritas como provenientes dos médiuns, mas suas obras traem um conhecimento muito imperfeito da questão. Esses experimentadores poderiam imaginar, além das provas que eu aduzi sobre a identidade dos fenômenos produzidos pelos sonâmbulos e pelos espíritas, que eu lhes endosso os seus modos de ver, e que ficou provado que o animismo explica espiritismo. A tese parece plausível, mas as premissas são enganosas. Seria justo dizer que se pudéssemos dar aos médiuns corpos astrais capazes de exteriorizarem-se, eles equivaleriam aos espíritos manifestados numa sessão espírita, mas isso ainda não resolve inteiramente a questão. As experiências do Conde de Rochas provaram que os homens vivos possuem um núcleo vital que pode destacar-se do corpo e, assim separado do seu invólucro físico, permanece vivo, sentindo e pensando. Temos, pois, o direito de concluir, inicialmente, que por ocasião da morte o corpo astral destaca-se definitivamente do corpo físico. Achamos,
Portanto, no animismo um primeiro elemento de prova da imortalidade, e ainda uma primeira prova em favor do espiritismo. O corpo astral, exteriorizado no momento da morte, pode não só servir-se de suas faculdades ocultas, como quando vive o seu corpo físico, como ainda usá-las mais fácil e amplamente. Os fenômenos espíritas são, portanto, a priori, muito mais prováveis que os fenômenos ocultos do sonambulismo, hoje só negados pelos ignorantes. Resta-nos apenas uma dúvida, a saber, se os desencarnados procuram servir-se das suas faculdades ocultas. Estamos persuadidos que eles experimentam esse desejo. Não é provável, com efeito, que a morte destrua todos os laços psíquicos que nos prendem à Terra. E verdade que ela transforma as nossas opiniões e faculdades, tornando-as ocultas, mas certamente não muda a nossa substância psíquica. Isso seria subversivo para a lei de conservação da força. Qualquer liame que prenda o desencarnado à terra que ele acaba de deixar, pode levar para lá os seus pensamentos. Aqui entra em cena o espiritismo, fitando, como provas, inúmeras experiências desse gênero. Da semelhança dos espíritos com os homens terrestres conclui o espiritismo que se trata gente falecida, e o conteúdo das comunicações prova, em não poucos casos, que os autores personalidades conhecidas. Essa questão da identidade dos personagens já provocou muitas discussões. No fundo não se pode, realmente, querer mal aos espíritas admirados de que continuem a duvidar da realidade da aparição dos mortos, ou espíritos, tanto mais que os seus adversários só contrapõem argumentos a fatos sem vezes constados e provados, e argumentos sem fundo nem razão. E verdade que algumas vezes o espiritismo exagera o valor das provas e não reconhece de modo suficiente a dificuldade da identificação. A prova da imortalidade não implica, necessariamente, a possibilidade, ou mesmo a certeza, das comunicações com os defuntos. A circunstância dos espíritos se assemelharem aos seres terrestres não é, positivamente, uma prova de que eles tenham estado anteriormente encarnados num corpo terrestre. Os fatos espíritas poderiam ser verídicos sem que os mortos neles representassem um papel. Outros seres poderiam apresentar a mesma forma sem nunca terem passado pela fase da existência terrestre. Se quiséssemos considerar todos os seres do mundo astral como espíritos desencarnados, voltaríamos à crença geocêntrica de que felizmente a astronomia nos libertou, e a colocaríamos na metafísica, onde absolutamente não cabe. O homem é a figura principal na Terra, mas não é, certamente, em todos os sistemas da Via Láctea. No além não passará de uma personagem, de uma forma acessória. As entidades do além não serão, sem dúvida, inferiores às daqui, mas outras pode haver que pertençam exclusivamente ao além. Talvez existam entidades que possam tomar todas as formas desejadas, de acordo com a sua vontade. Na magia do homem terrestre já observamos a superioridade do espírito sobre a matéria. Assim o estigma religioso, ou hipnótico, e as marcas de nascimento, produzidas por uma tensão de espírito ou impressão muito viva, causam deformidades ou desvios do tipo normal do homem. Durante nossa existência terrestre, existência em que a matéria bruta prevalece, a vida espiritual é dominada pela matéria, mas dar-se-á o inverso quando o corpo astral estiver desembaraçado do invólucro físico. O espírito reinará, poderá dar à plástica materiódica a forma que lhe aprouver. Vemos moribundos mostrarem-se telepaticamente na situação em que se achavam antes de deixar a Terra. O espírito do moribundo aparece, por exemplo, com a ferida sangrenta que lhe vai causar a morte próxima, e conhecem-se ainda outros fatos telepáticos em que os eflúvios odicos exteriorizados assumem a forma que o pensamento do operador lhes imprime. O Esermani nos fala, por exemplo, das experiências que tentou para sugerir sonhos artificiais a ausentes.
Num desses casos aconteceu que a pessoa em vista ainda não se encontrava deitada e sim sentada no quarto com um de seus amigos. O ex-irmão tinha decidido que essa pessoa veria em sonho uma dama de seu conhecimento, e o resultado foi que o receptor e o seu amigo viram o fantasma dessa dama entrar no quarto, inclinar-se diante deles e logo aparecer. Seria, portanto, possível que também o fantasma formado pelos eflúvios de um médium tomasse a forma de seus pensamentos. Papus conta o caso em que diversos experimentadores tomaram parte numa sessão espírita e viram um fantasma a quem tudo dava a impressão de ser um espírito. Verificou-se, porém, que o fantasma não era mais que o facsímile de um quadro que o médium contemplara pouco antes de lhe causar a viva impressão. Os eflúvios do médium haviam conservado essa impressão. O corpo astral é sempre um agente único, tanto da força vital como da força organizadora, durante a vida e mais ainda depois da morte. Eis porque os eflúvios ódicos tomam a forma do agente. O doutor teste adormecer sua sonâmbula Rosalia e, atendendo aos desejos dos assistentes, de que ela visse uma garotinha, olhou para uma cadeira vazia e nela depositou, por assim dizer, o seu pensamento. Fez entrar então a sonâmbula, a qual declarou ver a pequena Hortência sentada na cadeira. O experimentador fez a sonâmbula sair novamente, pegou a cadeira, mudou a hora para aqui, hora para ali, e por fim fez Rosalia entrar de novo. Rosalia disse estar vendo 6 garotinhas e indicou todos os lugares onde momentaneamente estivera a cadeira. Quando o teste lhe perguntou, durante o sono magnético, qual a causa do fenômeno, ela respondeu que ao deslocar a cadeira ele havia deixado por toda parte um rastro do seu fluido, embebido da forma da garotinha. Esse mesmo fenômeno, os eflúvios odicos que tomam a forma do pensamento, deve ter o seu análogo no espiritismo. Encontramos toda uma longa série de fatos telepáticos, semelhantes ao mencionado, em que um moribundo mostra com a ferida sangrenta. É ordinariamente defunto que se revelam a seus parentes em trajes característicos, ou que se fazem reconhecer por alguns sinais particulares, identificadores do espírito com a pessoa que ele representa. Quando o médium dá aos eflúvios a forma dos seus próprios pensamentos, o caso é de animismo. Nos fenômenos de origem espírito-fantasma reveste forma, ou figura, absolutamente desconhecida do médium, mas estes casos implicam a necessidade de admitir que uma inteligência estranha passa a manipular a seu talante os eflúvios do médium. Se verificarmos, além disso, que o médium é desconhecido dos assistentes, e que a fotografia tirada durante a sessão foi mais tarde reconhecida por pessoas não participantes da experiência, neste caso podemos admitir como provada a identidade da pessoa que se manifestou. Numa carta temos um símile disso. A letra pode ser parecida com a de um amigo nosso sem que a carta seja dele. Só pelo sentido do texto podemos saber se a carta vem realmente desse amigo. Aksakoff nos dá um caso bem característico da identidade das forças psíquicas dos vivos com as dos defuntos, e que nos esclarece quanto a ponto de junção entre o animismo e o espiritismo. Numa sessão realizada em Cleveland, nos Estados Unidos, o médium falou em alemão, língua que desconhecia. O fantasma manifestante deu-se como a mãe de Miss Brent, uma das pessoas que assistiam à sessão. Ora, a mãe de Miss Brent residia na Alemanha, e tudo quanto disse confirmou no espírito da moça a convicção de tratar-se realmente de sua progenitora. Tempos mais tarde um amigo da família apareceu em Cleveland e com notícias da Alemanha, contou que a mãe de Miss Brent, gravemente enferma ao tempo da sessão, havia caído em letargo, e voltando a se contar a ter estado na América, onde falara com a filha num grande salão em que havia rodeada de muitas pessoas. Se neste caso Miss Brent tem o direito de concluir pela identidade do fantasma com a pessoa de sua mãe, então Aksakoff está certo dizer que essa verificação de identidade seria eminentemente válida se o manifestante fosse um desencarnado. Ora,
O Espiritismo apresenta inúmeros casos deste tipo. E preciso que insistamos sobre este ponto capital que demonstra a identidade das faculdades e dos vivos e mortos e irrefutavelmente prova que o sonambulismo não é mais que o espiritismo deste mundo. E o espiritismo é o sonambulismo do além. O escritor russo Solovyov contou que segue era quase meia-noite quando, subitamente, senti minha mão um impulso irresistível para escrever. Tomei de um lápis e pedi uma senhora da minha amizade, ali presente, para fazer o obsequio de colocar a mão sobre a minha a fim de aumentar a força. Juntos escrevemos, então, o nome Vera. Perguntamos que Vera se manifestava e nos ditaram o nome de uma jovem parenta minha. Tínhamos estado durante algum tempo com as relações tensas com a sua família, mas tudo se consertara. Ficamos espantados com essa manifestação e insistimos na pergunta se era mesmo Vera quem se comunicava. A resposta veio logo: sim, estou dormindo, mas vim aqui dizer-vos que nos encontraremos amanhã no Jardim de Verão. Solovyov não pensou mais no caso. No dia seguinte, entretanto, passou com um amigo pelo tal jardim, no qual entrou sem objetivo preciso, e lá encontrou Vera com a família. Indo à noite à casa de Vera, sua mãe contou-lhe que a filha se maravilhara, como de um milagre, ao vê-la no jardim, porque pela manhã havia contado tê-lo visto em sonho e ter-lhe dito que se encontrariam às 3 da tarde naquele jardim. A experiência foi repetida e Vera anunciou sua visita para o dia seguinte, às 2 horas. Temos aqui um caso de animismo absolutamente idêntico aos que se dão com os médiuns escreventes. Solovyov tivera a ocasião de magnetizar Vera por várias vezes, de maneira que existia uma certa relação entre ambos. Perti e Mariatti também contam vários casos de comunicações por meio da escrita automática entre vivos. Encontram-se na história fatos de evocações de vivos. Porfírio conta de um sacerdote egípcio do templo de Isis, em Roma, que evocou o gênio de Plotino, o qual, com efeito, apareceu em forma astral. Um empírico de nome Jepfer em ciências ocultas, parece ter cultivado essa arte, conhecia-lhe os perigos. Também das rochas acentua esses perigos. Contou Nung que durante uma sessão espírita um dos presentes que perguntara mentalmente se sua mãe, moradora a várias léguas de lá, podia se comunicar. Sem demora o médium escreveu automaticamente algumas linhas que eram bem da letra da senhora, e o sentido traía a mentalidade dessa senhora. Em outra sessão evocou o espírito de um vivo, ao qual pediram para dirigir uma carta à família S. Essa carta chegou, fato, pelo correio. Não possuímos ainda sobre esta questão experiências em número bastante grande. Mas no dia em que os fatos forem devidamente constatados, poderão ser de muita utilidade prática para os nossos juristas. No momento não aconselho isso, para que não se riam em mim. Kant formulou a suposição de que a alma humana se acha, ainda nesta vida, ligada simultaneamente a 2 mundos e, falando do estado posterior à morte, disse, quando, afinal, a união da alma com o corpo físico cessar com a morte, a vida no além não será mais que a natural continuação da ligação que a alma teve com o corpo durante a vida cá embaixo. Em outros termos, a vida inconsciente cá embaixo é a vida consciente do além. A suposição de Kant, de que ainda na vida terrena sejamos espíritos embora disso não tenha consciência cerebral, e que as faculdades ocultas dos espíritos são idênticas às faculdades ocultas dos vivos, constitua hoje fato constatada pela experiência, pois o duplo exteriorizado dos vivos e o espírito dos defuntos se manifestam de maneira idêntica, pelos médiuns escreventes ou falantes. Outra prova de que a psicologia transcendente não passa de continuação da psicologia transcendental é o fato de que podemos despertá-las da mesma maneira. Para tornar mais claro o que digo é forçoso que, antes de qualquer coisa, comparemos o efeito da sugestão e da autossugestão dos sonâmbulos com o dos espíritos. A sugestão não difere de uma simples ideia pela sua essência, mas sim pela maior intensidade,
que lhe dá força motriz superior. Somos de natureza polideica, eis porque minhas ideias se acham em contínua luta pela experiência. A sugestão pelo contrário e uma ideia isolada que exclui qualquer outra que embarace. Possui portanto em grau supremo a tendência inerente a toda a ideia de realizar e tomar corpo. O monoideísmo segundo sugestão recebida, se torna uma alucinação ou uma ilusão se ela contém um impulso para executar uma ação, não conhece absolutamente nenhum obstáculo nem influência contrária. Todas as forças e faculdades daquele que se encontra sob o jugo de uma ideia monoideica concentram-se nesta. A mesma coisa acontece sob a influência da autossugestão. Essas ideias podem apresentar-se espontaneamente quando passamos de um estado para outro. É o caso, por exemplo, de quando ao adormecermos fixamos a atenção numa ideia que prevalece sobre todas as outras e é levada pela consciência cerebral a um estado de sono. O processo realiza-se mais facilmente se a ideia for causada por uma emoção. Essa emoção exprimir de modo diferente conforme a causa residir numa ideia abstrata ou numa ideia ativa, ou ainda nas duas ao mesmo tempo. Se alguém adormece preocupado com um trabalho intelectual que não pôde terminar, continuará esse trabalho durante o sono, e frequentemente achará, sob forma dramatizada, a solução que procura. Uma boca estranha dá-lhe a resposta à questão. E que a solução emerge do inconsciente e nossos sonhos dramatizados acham-se na fronteira entre o consciente e o inconsciente. Em tais circunstâncias sentimos-nos habitualmente muito confusos a observar que o inconsciente, isto é, a força dramatizada, o pensador estranho, mostra-se mais avisada e inteligente do que o somos. Suas respostas nos causam admiração e espanta. E que a consciência transcendental dispõe de faculdades de percepção mais extensas que as concedidas à consciência cerebral. Quando uma autossugestão manoideica se concentra numa ação a realizar, o adormecido torna-se sonâmbulo e traduz em ação o sonho. Acontece também que o pensamento e a ação se veem estimulados ao mesmo tempo. Observamos isso no sonâmbulo natural, que se levanta de noite para escrever um poema ou um discurso que lhe havia concebido para o dia seguinte, e ainda naquele que rabisca, um esboço que, ao despertar pela manhã, acha dobra à mesa, absolutamente pronta, a solução de um problema que o havia atormentado antes de adormecer. Exemplos desses casos são extremamente numerosos. Em tais casos de possessão manoideica, as faculdades normais superexcitadas conservam-se em faculdades ocultas, que observamos nos sonâmbulos. Também podem manifestar-se e isso sempre acontece quando não conseguimos realizar a sugestão pelos meios ordinários e insistimos em realizá-la a qualquer preço. A sugestão terapêutica, a mais frequente, revela a mais forte agente das faculdades ocultas. As faculdades ocultas, que não residem nem em nossa consciência nem em nossa vontade, conseguem dominar e dirigir a nossa vida orgânica quando estamos sob uma influência manoideica. Passemos agora aos espíritos, e veremos que também eles estão submetidos às mesmas leis psicológicas. Frequentemente acontece que um moribundo se acha monoideizado por um pensamento que leva consigo para o além, onde esse pensamento conserva sua força dominante. Todos nós sabemos de inúmeras narrativas sobre aparições em lugares onde um crime foi cometido. Voz do povo nos diz que o criminoso encadeia-se ao lugar do crime, como que para expiação. Mas a verdadeira explicação nada tem de metafísica, é psicológica. A morte é para nós, mais ou menos, um salto nas trevas, e o criminoso moribundo, de consciência pesada e temerosa, talvez, do fogo eterno, monoideiza-se no mais alto grau e, depois de entrar no além, transmite ao seu fantasma as sensações que experimenta. Pode muito bem suceder, portanto, que ele fique preso ao lugar do crime, não por ordem da polícia transcendental, mas simplesmente pela força psicológica da autossugestão. Isso em nada mudaria o fato se, por exemplo, o fantasma,
tendo morrido com ideias metafísicas especiais, fizesse escrever numa sessão, pela mão do médium, que está sofrendo tortura como pena do seu crime. Essas comunicações são muito frequentes, e nossos espíritos, ineducados na psicologia transcendental, baseiam-se nas confissões do fantasma como se fossem as verdades.